Pessoal, nossa atração Another Life tem matéria importante hoje com o Gabriel Politano, meu odontopediatra preferido. Eu não conheço o outro. Obrigado, tem nem como não ser, então. Ele começou a matéria, você podia baixar que obrigado, fica melhor assim. Aí. Ô, gente. Não sou gigante, não, ele que não. Eu que sou não, né? Avançou muito. Então, tá bom, você devolveu, tá bom, muito bom. Hoje a gente queria tocar num tema que é a prevenção. Acho que é o início de tudo, né, Gabriel? Sim. E você estava me comentando já que já chega no consultório, quando chega as pessoas esquecem disso. Acho que que nem seguro, né? Só lembra que tem seguro quando alguém roubou o carro e fala, puta, não fiz. A prevenção vai muito por isso, né? Me explica como que é o olhar do nosso, a educação do nosso povo para isso. Exatamente, Douglas. Apesar de muitas pessoas procurarem o consultório para prevenir as doenças bucais dos seus filhos, é muito comum aqueles que só levam as crianças quando elas já têm doença, principalmente a cárie, que é a doença mais comum na boca das crianças. E o ideal é que faça justamente o inverso, assim, se você botar, inclusive na ponta do lápis, no papel, você vai ver que isso sai muito mais barato. Claro. Inclusive, se você pagar consulta particular, sem convênio, a cada 6 meses, 1 ano, mas você vai receber orientações e ter condutas clínicas que vão propiciar com que você previna essas doenças do seu filho, com certeza. Com relação ao dentinho mesmo, varia de criança para criança também, mas qual que seria o momento certo? Com 6 meses? Com 1 ano? Qual que seria essa idade aproximada? Então, Douglas, eu sempre gosto, quando os pais me perguntam isso, de devolver a pergunta. Porque eu digo assim, se eu passo o dia no meu consultório, ou o mês, atendendo bebês, crianças, e eu restauro muitos dentes de bebês com 1 ano e meio, 2 anos com cárie, eu pergunto quando seria o momento para essa mãe aprender a evitar cárie. E veja que não são somente mães de um nível socioeconômico baixo, desinformadas culturalmente, não. São mães que têm uma cultura adequada, que têm acesso à informação. Então são pequenas falhas que acontecem que nunca elas foram informadas pelo pediatra, que realmente não tem essa obrigação. Então o odontopediatra é um profissional complementar que, vindo em média, portanto, a gente prefere nivelar por baixo. Realmente, quando o primeiro dentinho nascer, é o momento para você aprender a prevenir doenças nos dentes, senão pode ser tarde. Uma das coisas que a gente conversou, se você não viu a dica, já lá desde o início, que é quando pode começar a ocorrer problemas, é a questão da chupeta. E você explicou um pouquinho sobre esse assunto. Explica de novo para quem não viu a dica, porque acho que já é bem o início, né? O bebê começa a chorar com isso, aquilo, dorme, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer comida, meu Deus, e agora não para? Chupeta. Explica um pouco. E é muito importante, Douglas, porque essas alterações bucais causadas pelo uso inadequado da chupeta, elas são muito, muito frequentes, realmente independente do nível socioeconômico. Porque uma vez que a cárie depende muito de erros de dieta, de alimentação, de hábitos de escovação, isso realmente os erros são mais prevalentes no nível socioeconômico mais baixo. Na classe média alta, geralmente esses erros são menores. Agora, o uso da chupeta, ele é meio que padrão. E aí, quando você usa de uma forma inadequada, ou seja, deixa a criança no período de vigília, com a chupeta na boca, acordada, fazendo a sucção e movimentando, pressionando o osso, você potencializa muito a chance desse osso ficar deformado, infelizmente, de forma irreversível, a ponto de precisar de aparelho precocemente mesmo. Então, o ideal seria? O ideal seria usar somente, primeiro, evitar durante o 1º e 2º mês para evitar a confusão de bico, não interferir no aleitamento materno. E caso você opte por usar a chupeta no seu filho, então tente restringir ao máximo no momento do sono, só na hora que ele for dormir mesmo, e tentar remover de forma definitiva até 1 ou 2 anos de idade. Outra coisa que agora me veio, aquela questão de ficar com o dentinho pra frente é muito causado pela chupeta, né? Em muitos casos, o maior causador disso. E o problema, Douglas, é que não é o dentinho. O dentinho ele vai pra frente porque ele acompanha o osso que foi pra frente. Entendi. Porque o bico da chupeta ele pressiona o osso. É por isso que existe tratamento com aparelho em dentição de leite. É pra corrigir o osso e não o dente. Aí o dente vem junto. E o principal causador, a chupeta. Chupeta, respiração bucal, sucção de dedo prolongada. E por aí vai. Ó, aí tem uma outra questão, já que nós estamos falando aqui nesse momento sobre prevenção,
que é a questão da escovação. E você me falou, aqui a gente conversando, a questão sobre... é preferível que a criança coma um bolo, por exemplo, às 3 da tarde e não coma diversos pedacinhos ao longo do dia, porque se ela não escova, aí tem a questão da saliva, e aí como vai? Exatamente. Eu costumo dar esse exemplo hipotético, né, não incentivando o consumo de doce, mas para os pais entenderem. Em você liberando o doce para o seu filho, isso é uma questão pessoal, esquecendo a parte nutricional, mas se ele comer 1 quilo de doce ou de bolo às 3 horas da tarde, é muito menos prejudicial do que se ele fracionar e comer um pedacinho de bolo de hora em hora por 5 vezes, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6. Isso é que causa cárie. Por quê? Porque essa criança não vai escovar 5 vezes a mais. E a saliva que faria essa escovação às 3 horas da tarde, porque geralmente também não tem uma escovação, ela não dá conta de fazer 5. Não dá conta de... Ou seja, o cara precisava ser o saliva humano para poder a saliva ajudar. Exatamente. Precisa muito dessa ajuda da saliva para compensar as vezes que a gente não escova, entendeu? Para isso que serve a consulta do odontopediatra, né? É um treinamento quanto à higienização bucal, escova, fio, pasta de dente com flúor, um treinamento de orientação em relação à dieta para que os pais consigam prevenir cárie, que é uma doença que se previne assim como se previne a obesidade. Ou você acerta um dia depois do outro, ou você vai ter uma dessas doenças. E espero que vocês tenham gostado. E ficamos por aqui. Nos vejamos em breve. Nos vejamos, não ficou bom. Nos vemos em breve com mais Gabriel Politano nas dicas da Noriloff em matérias importantes. Bom, gente, obrigado. Beleza? Valeu.